Muito boa noite, queridos. Muito boa noite. Estamos aqui diretamente do Estúdio 18, certo, Henrique? Certíssimo. Continuando aqui, nós vamos falar agora, esse tema é globalização e neoliberalismo, bastante importante. Essa aula de agora traz esse assunto que a gente tem que dar uma olhada. Opa, diz ruim. Ó. Opa, diz ruim. Agora foi campeão. Então você acerta. Ó. Olha só. Queridos, globalização e neoliberalismo. Vamos aproveitar para revisar isso aqui. Antes da gente começar, só para a gente não partir o raciocínio, tinha algumas pessoas perguntando, Hansen, e FUVEST e tal, vamos lá. Gente, é óbvio que esse horário aqui não é o horário de Bicho São Paulo, eu tenho certeza absoluta que o Ricardo fez isso muito bem, que o João Daniel e o Rogério Ataíde fizeram isso muito bem, então eu estou muito tranquilo da forma como vocês vão para a prova de humanas, muito tranquilo mesmo. Mas se eu tenho alguma dica para falar, é que a prova de geografia ela tem o hábito de ser uma prova muito diversa, cai em muitos assuntos, embora os assuntos brasileiros estejam ganhando muita força. Então, assim, é muito importante que você esteja preparado por uma questão de desafio urbano no Brasil, provavelmente desafio urbano na cidade de São Paulo. É muito importante que você tenha uma ideia de desafio do campo brasileiro. É muito importante que você tenha uma ideia, às vezes, tem caído com certa frequência, a ideia do painel energético brasileiro. Então, eu acho muito importante isso. Fora, obviamente, as características naturais, que tem coisas que a gente não vê em muitas outras provas, a gente vê em algumas provas mais específicas, Ceará, Paraná, São Paulo, coisas mais ligadas à geografia física, no sentido de tem que conhecer os domínios morfoclimáticos brasileiros, tem que conhecer as bacias hidrográficas brasileiras. Então, assim, é importante, mais importante que em outras provas. Então, é super importante você ter essas características físicas do Brasil em mente. Isso é bastante importante. Fora isso, assuntos clássicos como globalização e economia, como indústria, meio ambiente cai bastante, e eu acho que vale a pena a gente lembrar que a FUVEST é uma prova muito mais atualizada que, por exemplo, o Enem. Ela é uma prova muito mais dinâmica, então ela está aí para cobrar assuntos que o Enem não tem a capacidade de cobrar por causa do tempo de confecção, por causa da logística e tal. Então ela é uma prova que está mais ligada a assuntos atuais. Os vestibulares de São Paulo pisam dentro de assuntos como situações políticas, coisas que o Enem não faz. Então esteja pronto para falar de um cenário político, esteja pronto para falar de uma atualidade realmente mais recente, e eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Tenho certeza que, aí como eu falei, o Ricardo, o João Daniel e o Rogério Ataíde fizeram um trabalho incrível, os outros professores também, e que vocês vão mandar bem. Show de? Vamos começar a falar disso aqui? Gente, olha só. Globalização e neoliberalismo. Vamos falar disso aqui. Eu já aproveito para falar de algumas coisas que são muito complicadas. Base, você vai escolher se a gente começa a transição pela globalização ou pelo neoliberalismo, Base? Você manda, cara. Vamos na ordem das coisas. Que isso, Base? Um leve toque. Olha só, vamos lá. Vamos na ordem que está escrito. Gente, quando a gente fala da globalização, vamos só, lembrando que a gente está aqui revisando, que se você tiver alguma coisa aí você fala. Benzi, está de olho neles aí, por favor, Benzi? Qualquer coisa o Benzi está aí para nos ajudar. Gente, olha só. Quando a gente fala de globalização, quando a gente fala de fenômenos globais, a gente está falando de novos processos? Também. Mas a gente está falando de processos muito antigos, como, por exemplo, o comércio, como, por exemplo, disputa, como, por exemplo, relações políticas. São coisas muito antigas. Mas quando eu falo de globalização, eu quero que você tenha em mente, quando a prova fala que alguma coisa está globalizada, eu quero que você perceba que ela está te avisando que houve um ganho de escala e que essa escala é mundial. Show de... E isso é uma coisa muito importante para você entender. Houve uma escala, e a escala ela é mundial. Tá?
Nós temos mais de uma linha de raciocínio sobre globalização. Eu não quero que você imagine nunca que uma está certa ou outra está errada, muito menos que isso é algum tipo de disputa. Por favor, não é isso. Mas nós temos alguns autores que defendem que a globalização ela tem suas fases e que a gente pode apontar as grandes navegações como uma primeira grande fase da globalização. Tá? Por quê? Porque é um momento realmente que os fenômenos ganham essa escala. Que a ideia de colônia e metrópole explode várias regiões do mundo, que o transporte vai para várias regiões do mundo, que o comércio vai para várias regiões do mundo. Então, muita gente bota ali como uma grande primeira fase e que vai ter outras fases, como, por exemplo, na Revolução Industrial e por aí vai. E já tem algumas linhas que defendem que, por mais que essas relações acontecessem, o nível global só é alcançado pós-Guerra Fria. Então, muita gente vai falar que esse fenômeno é mais típico dos anos 90, do século XX para frente, e daqui para frente para sempre. E muita gente fala que, na verdade, isso tem fases e tal. De qualquer jeito, não importa. Tá? Não importa porque são apenas duas visões sobre o mesmo processo. Não é para achar certo ou errado, mas uma coisa você tem que ter em mente, que é a partir dos anos 90 que isso ganha muita força. Por que isso ganha muita força nos anos 90? Só para a gente recapitular. Porque a gente está falando de um mundo que ali na segunda metade do século XX se assumiu bipolar. A gente falava de um lado capitalista e um lado socialista, de um lado americano e de um lado soviético, no pós-Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1989 a 1991, tá? De 89 para 91, a Guerra Fria acaba, a Guerra Fria chega ao seu fim. E aí essa ideia de bipolaridade cai. Essa ideia do mundo dividido em dois, essa ideia do mundo ser ou capitalista ou socialista, isso acaba. E se o mundo dividido em dois acaba, é a primeira vez que, de forma efetiva, ele pode ser mundial. Você entende onde eu quero chegar? Porque antes nada era mundial. Ah, isso aqui acontece para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Isso aqui acontece do lado capitalista. Ah, não, isso aqui é para todo mundo. Não, isso aqui acontece do lado socialista. Ah, aquilo ali é dos não alinhados. O mundo era muito rachado para ter essa escala mundial tão grande. Então é pós-Guerra Fria que a gente vai ver esse processo crescendo e ganhando muita força. E algumas coisas realmente se tornando realmente mundiais. Realmente interferindo. Não estou falando que são coisas boas e nem estou falando que são coisas ruins. Estou falando que tem diferentes processos. Eles estão bem, Base? Estão tranquilos? Estão prontos? Eles são os incríveis. Ó, show de gente. Show de até aqui. Então é importante você entender isso. Que é a partir daí que as coisas se tornam realmente muito grandes. Realmente ainda maiores. Tranquilo, Benzi? Você quer ver um exemplo do que eu estou falando, Benzi? Que é um exemplo muito real? Sabe quantas pessoas são no mundo? 7,2 bi. 7,2 bi. De 7,2 bi, aproximadamente 3,3 bi são cristãs. Só que por onde a gente anda no Brasil, que é um país primordialmente cristão, não exclusivamente, primordialmente cristão, a nossa sensação não é que menos da metade das pessoas é cristã. Não é essa a tua sensação. Você olha para o Brasil e tem a sensação que é, óbvio, católicos, protestantes, enfim, mas você tem a sensação que quase todo mundo é cristão. Mas não quase todo mundo é cristão. Diferentes formas de ser cristão. Ele é ortodoxo, ele é romano, ele é protestante, ele é batista, ele é assembleiano, ele é presbiteriano. Várias formas. Mas você tem a sensação que muita gente... Ah, não, eu tenho alguns amigos que são islâmicos, eu não tenho alguns amigos que são judeus. Beleza, mas a tua sensação não é de equilíbrio. A tua sensação não é de que o Brasil é dividido igualmente entre essas religiões. Então eu quero que você entenda uma coisa. No Brasil, o cristianismo é, sim, muito predominante. Muito predominante. Mas dentro da nossa lógica. Eu quero que você entenda uma coisa. Alguns processos, eles já existiam com muita força, só que dentro de grupos. Dentro do grupo capitalista. Dentro do grupo socialista. E quem estava ali dentro tinha realmente a sensação de que aquilo dominava tudo. Quando, na verdade, dominava um pedaço. Com o fim da Guerra Fria, a gente começa a perceber que algumas coisas se espalham muito. Como a poderosa marca McDonald's abrindo em Moscou. Tanto que isso é um símbolo absurdo. A fila... Já viu essa foto, Blaze? Não.
Não, pelo amor de Deus, Benz. Você que é um cara bom de internet vai achar rápido. Benz, a fila da inauguração do McDonald's de Moscou. Você não acredita, Benz. Você não acredita. Tá, o Benz, como é um cara de muitas posses, estava procurando onde era para ir. Benz, tem umas fotos históricas da inauguração, da fila que sai da loja, gente, e ocupa a rua. Isso mostra... E aí você vai no McDonald's, às vezes tem 8 pessoas na sua frente, você acha aquilo absurdo, né, Benz? Gente, olha essa fila, vamos para outro lugar. Pelo amor de Deus, vamos para outro lugar. Porque pra gente já é banal, mas eu quero que você entenda que no final dos anos 80 para os anos 90, os processos começaram a crescer muito. O Benz está até agora bolado com a fila. É muito louco você imaginar que isso é uma fila, mas é o novo. Então é importante você entender isso. Então acontece esse ganho de escala. E aí alguns pontos importantes para a gente lembrar. Vamos lá. Esse ganho de escala, ele não é somente econômico, ele é principalmente econômico. Principalmente econômico, mas ele é cultural, ele é político, ele é ambiental, ele é produtivo, ele é social. É óbvio que a gente vai colocar o econômico com um patamar acima. É óbvio que a gente coloca o econômico com um patamar acima. Por quê, Hansen? Vamos lembrar de uma coisa. Quando eu pergunto para você assim, quem é o principal agente da globalização? Que a globalização acontece, a gente percebe. Mas se eu te perguntar assim, beleza, mas quem está fazendo ela? Quem é o maior responsável por ela acontecer? Qual é a resposta que esperam que você dê? São as empresas transnacionais. Eu acho que vocês já não têm mais essas dúvidas, mas por muito tempo as pessoas chamavam essas empresas de multinacionais. O Benz pegou esse período. Chama as multinacionais. Só para você entender, a gente mudou de nomenclatura por uma questão de semântica, tá? O que a gente chamava de multinacional antes, é importante chamar hoje de transnacional. Qual é a diferença? Multinacional dá a ideia que ela tem múltiplas nacionalidades, como se uma mesma empresa fosse de vários países. E ninguém tem dúvida que a Nike é americana. Ninguém tem dúvida que o McDonald's é americano. Ninguém tem dúvida que a Volkswagen é alemã. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que algumas empresas sejam vendidas, ok, mas eu quero que você entenda que a empresa ela tem uma marca, ela vem de um lugar. É diferente de você atuar transnacionalmente, que significa fora das próprias fronteiras. Você é uma empresa americana, mas atua transnacionalmente, ou seja, fora dos Estados Unidos também. Então a gente parou de falar multinacional e passou a falar de transnacional, tá bom? São as empresas que fazem a globalização. E essa empresa, ela vai criar uma lógica, tá? Qual é o padrão? O que está acontecendo no mundo? O que a gente chama de formação dos oligopólios. Hans, o que é um oligopólio? Oligopólio é o primo menos famoso do monopólio. Tá? É tipo o primo do Messi que jogou no Flamengo. Lembra dele, Benzi? Não, tá vendo? Se o Messi tivesse jogado no Flamengo, Benzi, você lembraria. Mas o Maxi Biancucci, primo do Messi, às vezes tem isso a vida, ô Benzi. Todo famoso tem um primo. Gente, o Benz é um rapaz de sabedoria popular muito grande, assim. Tá, todo famoso tem um primo. E quem é o primo do famoso? Você não sabe, tá? Aqui o oligopólio está bem longe de ser um desconhecido, mas é importante a gente saber. Monopólio, essa palavra ficou famosa, ela é muito falada, até porque a gente vive um capitalismo monopolista, que é a busca pelo monopólio. O que seria monopólio? Quando uma empresa domina um setor. Ah, uma empresa domina tudo. Isso é um monopólio. O que é o oligopólio? Quando poucas empresas dominam um setor. Qual é a tendência desse mundo globalizado? É ser oligopolista, ou seja, ser dominado por poucas empresas. Então, olha o que eu estou te falando. O poder de algumas poucas empresas está ganhando escala em nível que mundial e a tendência é que elas dominem os setores. Inclusive, tem o termo que a gente usa em economia de fagocitose de empresas. Você aprendeu isso em biologia. Lembra de fagocitose? Quando uma célula engloba a outra e se alimenta dela? O que as empresas estão fazendo agora? Que, por exemplo, olha só, é setinha dentro da setinha, só para a gente lembrar. Com a globalização, eu tenho comércio
Mundial? Com certeza. Meu comércio está mundializando. Mas eu também tenho concorrência. Concorda, bem? Antes as suas concorrentes eram as outras marcas nacionais. Agora não, filho. Agora são as marcas internacionais brigando com todo mundo. O Brasil passou décadas com praticamente 4 marcas de carro. Chevrolet, Fiat, Volkswagen e Ford. Praticamente as 4. Ah, então não tinha outra? Tinha, cara. Tinha, mas muito pouco. Muito pouco. As 4 dominavam quase tudo. Hoje é óbvio, bem, essas 4. É um desafio que você tende a não acreditar, daqui a pouco você concorda comigo. O Brasil tem mais de 30 marcas de carro sendo vendidas. A gente é que não... Rapidamente o número assusta, sabe? Tipo... Benz, mais de 30. Que loucura, cara. E marcas o quê? Internacionais, fortes. Marcas novas que estão chegando, tipo as coreanas, tipo as chinesas. E por aí vai, cara. Então, hoje, o comércio é mundial, mas junto com ele vem a concorrência. E aí, qual é a tendência da concorrência? Que essa concorrência faça com que somente as empresas maiores, ou seja, um predomínio de empresas grandes, que justamente por serem grandes, conseguem comprar empresas menores e vão sobrando cada vez menos empresas, os oligopólios. Tá? O que... Eu até coloquei no meu Instagram para fazer uma pergunta. Semana passada eu provei pela primeira vez o Guaraná Jesus. Você viu isso, bem? Provei um Guaraná Jesus pela primeira vez, nunca tinha provado. O Guaraná Jesus é uma marca do Brasil, uma marca maranhense. Tá? É um Guaraná bem diferente. Já bebeu, Benzi? É bem diferente. É uma bebida rosa, com bastante gás, e que não lembra tanto um Guaraná, lembra mais um tutti-frutti. Tá? Benzi, a Coca-Cola comprou. Você entende? Ah, o Guaraná Jesus não é mais maranhense, não é mais. Acabou isso. A Coca-Cola olhou, tem tanto dinheiro a Coca-Cola, que ela foi lá e comprou. Tá, tem momentos difíceis agora, mas foi lá e comprou. Certo? O maior exemplo disso que eu já vi, bem, sabe qual foi? Anos 90, muita gente protestando contra o domínio americano no mundo. E as pessoas botaram a Nike como um símbolo americano. Não vamos usar Nike porque Nike representa o sistema, representa os Estados Unidos. Não vamos usar Nike. E aí as pessoas começaram a comprar, principalmente All Star. O All Star virou o tênis da quebrar. Você entendeu? Eu sou contra o sistema, eu vou andar de All Star. O que pouca gente sabia é que um pouco antes a Nike tinha comprado a All Star. Comprou a Converse inteira. Então todo All Star é um Nike. Você entende, Ben? Então as pessoas estão usando o All Star para ir contra o sistema e a Nike está como? Pode usar, cara. Quem me odeia, me usa. Isso é genial, Ben. Quem me ama, me usa, e quem me odeia, me usa também, cara. O quê? Compra mesmo, é isso mesmo. Vamos protestar. Você entende? Isso só deixando ela o quê, Benzi? Maior. E maior ela consegue comprar outras. E vai deixar ela maior. E maior ela consegue comprar outras. E aí a gente tem uma tendência que desde os anos 90 até hoje vem crescendo muito, que é justamente o das empresas aumentarem a força desses oligopólios. Shows são empresas grandes, cada vez maiores, fazendo com que esse mercado seja dominado por poucas empresas. Eu tenho quase certeza que boa parte dos produtos que você consome, você consegue me dizer somente umas 2 ou 3 marcas que dominam. Refrigerante, Benzi. Claramente. Claramente. Tem o grupo da Pepsi e o grupo da Coca. É claro. Celular, Benzi. É óbvio que você tem Apple e Samsung numa briga quase particular e depois as chinesas chegando, mas com dificuldade ainda. Você entende? Então, assim, marcas, material esportivo, eletrodomésticos, se você parar para pensar, são pequenas e gigantescas empresas. Certo? Essa é a tendência. Bem, como é que eles estão? Estão bem? Estão tranquilos? Está todo mundo pegando até aqui? Todo mundo indo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Estão gostando? Ficaram chocados com o All Star? Ficaram, bastante. É sacanagem, não é? Não é brabo isso? Eu também não sabia. Benzi, por exemplo, a Adidas é uma marca urbana, concorda? Urbana, ela não é uma marca de... Por mais que ela esteja ligada a esporte, quando você sai do ambiente ou quando você vai pular lamaçal, você não pensa em usar uma Adidas. Por isso ela comprou a Timberland, que é uma marca de bota. Bota marrom, típica de quem vai fazer thriller. Você entende como é que funciona, Benzi? Você é tão grande que você chega nessas empresas médias e faz o quê? Então, agora
mim. E fica maior. E assim, quando você vai olhar, filho, tá na rede, bem. Tá na rede. Os caras são donos de tudo. Show de... Mesmo? Vamos continuar? Vocês são meu orgulho. Olha só, além disso tudo, não vamos esquecer que o contato não é só econômico, como a gente falou. Ele não é somente econômico. E aí, quando a gente cai no campo cultural e político, a gente pode perceber duas coisas, tá? A gente pode perceber fenômenos de hibridismo cultural e, paralelamente, fenômenos de choque de culturas. Tá certo? Fenômeno de choque de culturas. Você percebe os dois. O que seria hibridismo cultural? Hibridismo cultural acontece quando as culturas elas conseguem se associar e formar novas culturas, novas influências. Você quer ver um exemplo bom? O rock and roll, por essência, é um estilo de música americano. Certo? Nasce nos Estados Unidos. Tem uma versão, que é a versão elétrica, que é britânica, com os Beatles. Então a gente está falando aí de Beatles e Elvis. E depois a gente vai falar, obviamente, de outros pais de movimentos. Como Led Zeppelin foi, como Pink Floyd foi, como Yes foi. Mas a gente está falando, basicamente, de um eixo americano e britânico. Rolling Stones, britânico, outras marcas americanas, enfim, vai. Então a gente está falando desse modelo. Que, obviamente, sendo britânico e sendo americano, nós já temos raízes culturais próximas, já temos a língua como um fator, obviamente, muito importante nessa parte da comunicação, e você tem ali uma influência que segue uma linha um pouco próxima. Um exemplo muito forte de hibridismo cultural é uma banda que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas não é isso que a gente está falando aqui, chamada System of a Down. Conhece, Benzi? Os caras têm, obviamente, uma influência árabe, um é armênio, são da região ali do leste europeu, da Ásia Central. Não lembro a nacionalidade dos quatro, mas assim, eu sei que um é da Armênia, acho que o Sérgio, que é o vocalista. E eles fazem um rock and roll, new metal, de pesado, de uma guitarra muito parecida com muitos movimentos rock and roll dos Estados Unidos, porém, com várias influências árabes, na música, na forma de solar, na forma de compor. Muito diferente, muito diferente. Então, o que é isso? Isso é você ter um estilo musical que vai recebendo influências locais. Assim como o rock dos anos 80 no Brasil, o chamado rock de Brasília. Você vai tendo versões das culturas. Tá certo? Então, o hibridismo cultural acontece quando as culturas se entendem. Ele acontece quando as culturas geram coisas novas. Tu quer algo mais importante ou mais, assim, louco no sentido da capacidade das culturas se acumularem do que o sincretismo religioso brasileiro? Gente, as pessoas de fora têm muita dificuldade de entender o Brasil. Mas no Brasil o cara é católico, mas gosta do espiritismo, lê sobre, ou o cara é espírito, mas é devoto de um santo católico, ou o cara vai ao culto de várias igrejas protestantes e não tem o menor problema nisso. O Brasil é um país muito... Então, assim, no Brasil existe uma cultura cristã muito forte que tem ali várias formas. Descobriu onde eles são, Benzi? O Sérgio é libanês. Libanês. O baterista também. O baixista que é armeno. E o outro é americano. O guitarrista. O guitarrista. Olha que maluquice. Um é americano, um é armênio e 2 libaneses. Isso é muito louco, né, Benzi? Isso é muito maravilhoso. Porque gera umas músicas que você ouve que são muito diferentes de tudo que você já ouviu. É uma influência de cada lugar, um jeito de cantar, um jeito de tocar, um jeito de compor. Enfim, isso é um exemplo de hibridismo, quando as culturas se encontram. Que você pode ver isso em vários lugares. Esportes que nascem. Sabia que no Brasil se joga beach tênis? O Brasil é um país litorâneo, a galera adora uma praia, a galera começou a gostar de jogar tênis. Aí pensou, por que não jogar tênis na praia? E aí vira beach tênis. Ué, cara, qual o problema? Bem, é a vida.
É a vida. É o rugby que é forte em alguns lugares, é o beisebol que é forte em outros, é o vôlei que é forte em outros. Enfim, então a ideia do hibridismo sempre é uma ideia bem-vinda. O problema é que muitas vezes a gente percebe mais casos de choque de culturas do que de hibridismo. Por exemplo, a gente não pode esquecer que, mundialmente falando, esse choque de cultura ele vem se manifestando na forma de xenofobia e na forma de extremismos. Olha só, o que eu vou falar agora eu falo com certeza, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de muita gente sobre isso. Em meu tempo de vida, então não estou falando na história, estou falando anos 90 e anos 2000. Eu nunca vi mudanças de cenários, mundialmente falando, tão intensas quanto no 11 de setembro e hoje. Sabe, tipo, principalmente 2011 foi uma onda forte, 12 também, mas 2015 para cá a coisa começou a mudar muito. Muito, assim. Mudanças muito drásticas em muito pouco tempo. Muitas mudanças. Vocês que estudam, vocês que viveram ensino médio nesse período, muitas mudanças acontecendo. E o 11 de setembro, sem dúvida nenhuma, foi uma ruptura. Todo mundo lembra do 11 de setembro. Uma vez eu ouvi uma professora falando isso de forma muito inteligente. O 11 de setembro é o Réveillon do século XXI. Para geopolítico, o século XXI tem seu Réveillon no dia 11 de setembro de 2001. É quando tudo muda. Então, assim, esses dois momentos são os momentos mais drásticos de mudança. Tá? Mais drástico, o 11 de setembro e o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje, só para a gente trazer para uma realidade mais próxima. A xenofobia cresce de maneira assustadora. Assustadora. Você quer ver um exemplo, Benzi? Da América Latina, nenhum país se aproxima do dinheiro do Brasil, mesmo o Brasil em crise. Ninguém se aproxima. O Brasil é, de longe, o país mais capaz, industrialmente, economicamente falando. Mas não tem o que falar na América Latina. E os refugiados venezuelanos, por exemplo, Benzi, o Brasil é o 10º em participação em destino dos refugiados venezuelanos. Sabia? Em relação à porcentagem que eles representam nos lugares que chegam. Por que eles não estão vindo direto para o Brasil? Porque o Brasil está apresentando problemas na recepção, xenofobias, e também teve problemas de violência por parte de quem entrou. Ou seja, uma coisa nova surgiu no Brasil, a gente não tinha esse tipo de problema. Ah, migrantes nunca entravam no Brasil? Claro que entravam. Claro que entravam. Se você é de São Paulo, então, se anda no centro de São Paulo, você anda ali na Santa Efigênia, na Luz, na 25, você anda por ali, você vê gente de 1 milhão de lugares. 1 milhão de lugares. Você conhece São Paulo, Benzi? E sempre foi assim. Gente pra caramba de tudo que é lugar, Benzi. Língua diferente. E comunidade japonesa, comunidade chinesa, comunidade árabe, comunidade indiana. E por aí vai. Então você sempre teve muito imigrante nisso. Só que essa ideia do conflito ela é muito nova no Brasil. O Brasil não sabe lidar, não sabe o que fazer com isso. O extremismo na Europa voltou a crescer muito. Voltou a crescer muito. A xenofobia voltou a crescer muito, mas nunca esqueça de uma coisa muito fundamental também. Algumas respostas xenófobas são baseadas em apenas preconceitos? Sim, óbvio que são. Alguns extremismos são meros preconceitos que deveriam ser combatidos fortemente? Óbvio. Exemplo, supremacistas nos Estados Unidos, que está completando 1 ano esse mês de novembro, somente 1 ano. Então a gente está falando de uma coisa de 1 ano atrás. Pessoas em pleno 2017 para 2018 querendo argumentar que a raça ariana é superior. Sabe que você tem que perseguir judeus, latinos, negros, gays, etc., porque eles são inferiores. Isso é inacreditável, mas isso acontece. Isso é baseado em preconceito. As duas linhas históricas que os supremacistas puxaram, principalmente no caso de Charlottesville, mas em todo um crescimento de um movimento americano, são as ideias da Ku Klux Klan e do nazismo. De toda a história, quais são os 2 momentos que você vai pegar a referência? Ku Klux Klan e nazismo. Isso é inacreditável. Isso é inadmissível. Certo? Mas a gente percebeu essas coisas acontecendo. Isso é indiscutível. Aconteceu 1 ano atrás.
Um ato violento, com mortes, enfim, muito complicado. Mas a gente não pode esquecer que esse choque de cultura, ele ganhou muita força no terrorismo. Muita força no terrorismo. O que criou avaliações erradas, mas você também tem que tomar cuidado quando você for julgar uma pessoa que está com medo. Gente, áreas que sofreram terrorismo foram áreas que passaram por choques terríveis. Como você acha que eram os Estados Unidos pós 11 de setembro? Todo mundo sendo revistado, um clima de insegurança, as pessoas não queriam ir para a rua, o turismo caiu, complicado demais. Como você acha que ficou Paris depois do atentado do Estado Islâmico? Então, isso deixa marcas muito fortes nas sociedades, tá? Essa onda de violência é uma coisa muito grave, tá certo? Então, é importante você entender que isso tudo deriva dessa violência que cresce de forma muito complicada. Tá certo, Benz? Pensando no tempo, eu vou deixar você dar um print aí pra gente poder ir pro neoliberalismo. Eles estão tranquilos, Benz? Vou apagar essa parte, tá? Foi, hein? Algum recado, Benz? Nada a declarar. Prefiro não comentar. Lembra dessa personagem, Benz? Prefiro não comentar. É. Arlete Salles, em Toma Lá da Cá. O que você acha disso? Prefiro não comentar. O que tem de sabedoria nessa frase não é pouca coisa não, Benz. De vez em quando a arte de não comentar, velho, é de um poder incrível. Podemos falar de neoliberalismo, Benz? Vamos lá. Queridos, o ano é 1989. O evento é o Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington? É a cartilha que vai trazer as características do neoliberalismo. E o que são essas características que o Consenso de Washington fez? São um controle econômico Tu ouviu o tiro? Ó. Um controle empresarial. Então, o que é a ideia do neoliberalismo? É um controle empresarial da economia. Ah, e o Estado invisível? Não, isso é liberal, não confunda. Isso é o liberalismo, tá? Aí você me fala assim, Hans, então quem tem pensamento liberal quer falar que o Estado tem que ser invisível? Cuidado, porque quando a gente fala de pensamento liberal, a gente basicamente está falando que é uma pessoa que acredita que o Estado deva interferir o mínimo na economia. É muito difícil hoje você ter alguém que defenda o desaparecimento do Estado na economia. Não estou falando que não tem, estou falando que isso é muito difícil. Hoje, os pensamentos mais liberais são pensamentos que pensam num Estado que deixa a economia rolar de maneira mais solta, tá bom? Então, o princípio do neoliberal é o quê? É a economia ser empresarial. E o Estado, eu não gosto desse nome, mas ele ganhou o nome de mínimo justamente por ser essa ideia de pouco, né, de pouco papel, mas, na verdade, o Estado passa a ser um regulador. Qual é a melhor maneira de você entender isso para sempre? É você entender que o Estado, na economia atual, ele é um juiz de futebol. Benzi, qual é o sonho de um juiz de futebol? Qual é o jogo sonho para ele? Sua visão é muito boa. É a final de um campeonato, óbvio. Esse é o jogo que o cara mais quer fazer. Mas qual é o modelo de jogo? É um jogo que não tenha nada. É um jogo que todo mundo jogue como, Benzi? Limpo. De boa, que o espetáculo esteja lindo. O juiz quer fazer nada, o juiz quer apitar o começo e apitar o fim para casa. É isso que ele quer. O melhor de um juiz é quando ele não tem que fazer nada. Acompanha o joguinho para um lado, acompanha o joguinho para o outro e assiste de dentro do campo. Tá certo? Qual é o problema? O problema é que de vez em quando acontecem problemas. E o juiz tem que atuar. Decidir se ele vai dar uma advertência, se ele vai dar um cartão amarelo ou até um cartão vermelho. O que é o Estado na economia hoje? Ele está assistindo. Ele está assistindo.
Ele que diz que o jogo começa? É, porque é o Estado, por exemplo, só para a gente colocar aqui exemplos, é o Estado, por exemplo, que entra em blocos econômicos. É óbvio que isso é uma interferência gigante. É o Estado que entra em blocos econômicos. É o Estado, por exemplo, que faz a variação cambial. Tá? É a política do Estado que garante a questão da moeda. É o Estado, por exemplo, que vai falar em taxas de juros. É óbvio que o Estado é importante. É óbvio que ele tem papel. Nunca acho que não. Mas o Estado, ele não é mais aquele que produz. Ele não é mais direto. Ele deixa a empresa, ele é só um regulador. Ele cria as regras, ele é o agente que julga, mas é só isso. Então, a ideia do neoliberalismo é pegar a produção e passar para empresários. Aí você fala assim, por que, Hansen? Vamos lá, só para a gente explicar isso aqui. O consenso de Washington, ele vai ter duas pessoas muito importantes. Margaret Thatcher, do Reino Unido, e Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Esses são os dois que vão trazer o consenso de Washington, as regras, que é principalmente, qual é a principal, não única, cuidado, não única, mas a principal ideia do consenso de Washington são as privatizações. Privatizações, desregulamentação do Estado, flexibilização das leis trabalhistas, menor atuação do Estado, maior fluidez de entrada e saída de mercadorias, maior fluidez de entrada e saída de empresas. Isso tudo vem no consenso de Washington, mas principalmente as privatizações, que é pegar uma empresa estatal e vender para a iniciativa privada. De onde vem esse cenário? Por que esse cenário é tão importante para a gente? Vamos lembrar de uma coisa que é super legal? Antes de ser neoliberal, nós éramos keynesianos, certo? Eu vou apagar isso aqui, só vou escrever rapidinho para você ter aí, ó, na mente. Você que está copiando. Quando a gente é keynesiano, a gente fala que o Estado é controlador ou interventor no Estado keynesiano. E aí eu te pergunto uma coisa, vou até perguntar para o Beiser. Beiser, é bom ter o poder? Deve ser. Claro, deve ser. Imagino eu que sim. Contudo, Beiser, quando o Estado controlava tudo, ele percebeu um problema. Sabe qual é o problema? Se o Estado controla tudo, ele é aquele que tem que pagar as contas da empresa. Ah, mas ele é aquele que fica com lucro, tudo bem. Mas além de ficar com lucro, ele é aquele que tem que pagar as contas, que tem que investir para a empresa crescer e que tem que pagar os salários. E aí sabe qual é o problema? É que ele não tem que fazer isso com uma empresa. O empresário que é dono de uma empresa tem que fazer isso tudo, com uma empresa. Quando o Estado manda na economia, ele tem que fazer isso com várias empresas. Várias empresas. E aí o Estado começa a não conseguir. Eu vou te dar um exemplo real. Vou dar um exemplo real, não sei se o Benzi sabe disso, não sei se você sabe disso, mas acho que é uma coisa que a gente tem que falar. No Brasil discute-se muito a presidência. E é fundamental, é o cargo mais importante do país. É óbvio que tem que se discutir a presidência. Mas eu fico abismado com quão pouco a gente discute o governo do Estado. É óbvio que as pessoas interferem, mas deveriam interferir mais, deveriam falar mais de governo do Estado. Sabe por quê, Benzi? Porque o Brasil pode estar em crise, mas a crise dos estados é inacreditável. Inacreditável. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se você sabe. Sabe qual o estado que está apresentando as piores contas do Brasil hoje? Minas Gerais. Sabe por quê, Benzi? De tudo que Minas Gerais arrecada, tudo que Minas Gerais arrecada, tudo. Arrecadou tudo de imposto, tudo o estado arrecadou. 79, alguma coisa, ou seja, 80% é para pagar salário, Benzi. Então você tem que administrar um estado com 20% do que você arrecada. O Rio de Janeiro é o quinto pior, tem 70% do dinheiro indo para pagar salário. Como é que você vai administrar uma coisa com 30%? Não fecha a conta. O Estado começou a perceber que a conta não fechava. Não é à toa que quando um Estado entra em crise, Benzi, sabe qual é o primeiro sinal? O sinal? Atrasa salário. É óbvio, é a maior conta do Estado, cara.
Os estados, é óbvio que é legal estar no poder, é óbvio que é bom, mas chegou um momento que o modelo não comportava mais isso. Que começou a ficar muito difícil. E aí essas empresas, que além de ter que pagar o salário, eu ainda tinha que investir, eu ainda tinha que fazer um monte de coisa, elas começaram a ficar muito pesadas. Gente, se o Estado tivesse condição, qualidade, qualificação e resultado, seria ótimo não vender as empresas. Seria ótimo. O que eu acho que não é discutível é serviço essencial. Serviço essencial não pode ser privatizado. Privatizar o hospital público, pelo amor de Deus. Ele tem que continuar público. Ensino público tem que continuar. Senão as pessoas pobres nunca vão estudar, gente. Senão as pessoas pobres nunca vão ter acesso ao hospital. Não tem como. Você vai deixar as pessoas morrerem, literalmente. Então, os estados estavam num grau de endividamento muito grande, como é o caso do Brasil hoje, que alguma coisa precisa ser feita. Os estados não estão aguentando o próprio tamanho. Tá? E aí é óbvio que a gente vive uma série de colapsos. É responsabilidade do Estado a segurança, não sei se você sabe disso. Não é município, não é governo federal, é o Estado. Se o Estado não tem dinheiro, como é que ele faz a segurança? Como é que ele investe em segurança? E todo o resto? Como é que equilibra as contas? Tá? Cuidado, também não é solução sair privatizando tudo, sem pensar. Você vai fazer negócio ruim, você vai perder dinheiro. Você vai perder recurso estratégico. Você vai perder força, cuidado. Mas o não fechamento de contas tinha que dar um alívio. Então, os estados estavam sob uma pressão muito grande. E aí o neoliberalismo chega para romper com essa estrutura keynesiana e para desafogar os estados. Então, isso aqui aumentou o papel das empresas. Então, a partir disso aqui, gente, as empresas passaram a ser o centro da economia. Tá bom? Passaram a ser o centro da economia. Tanto é que em 2011, elas passaram a ser a detentora, a ter o controle do maior capital do mundo, superando inclusive os estados. Superando inclusive os estados. Tá? É um mundo muito louco, mas é um mundo em que as empresas têm mais dinheiro que os estados. As empresas performam melhor que os estados. E qual é a consequência desse fenômeno? Sabe qual é a consequência desse fenômeno? É que os empresários foram virando políticos. Certo? Os empresários começaram a ter uma referência de sucesso tão grande, começaram a ser tão mais bem avaliados, começaram a ter tanto prestígio, tanta força, que eles começaram a virar representantes políticos. Que a gente ainda não sabe, porque isso é muito recente. A gente tem o caso do Dória, a gente tem o caso do Donald Trump, que são casos muito recentes, que a gente ainda não consegue avaliar no longo prazo, mas a gente percebe algumas eficiências de gestão, mas algumas deficiências quando a gente pensa no trato político e no trato social. Então a gente leva um tempo para você ter um saldo do período. Eu acho também um pouco injusto você avaliar muito em cima da hora. Porque o brasileiro ele é pouco paciente, né? As mudanças elas levam um tempo para entrar em vigor. Eu acho um pouco injusto você querer avaliar muito na hora. Mas é um movimento inegável que é o crescimento de empresários participando da vida política. Show? Deixa eu sair para dar um print. Bem, alguma pergunta, alguma coisa? Eles entenderam? Como é que eles estão? Tudo de boa? Tudo em paz? Queridos, ótima semana para vocês. Amanhã é feriado, mas tem aula normal, não é não, Benzi? Espero que vocês tenham feito aí boa Unicamp. Espero que vocês arrasem na FUVEST. Eu confio muito em vocês e acho que vai ser incrível. Show? Façam em paz, façam com calma, respirem, vai dar tudo muito certo. Benzi, obrigado. Queridos, a gente se vê semana que vem. Eu termino na pose do editor. Um grande beijo.